Bom dia a todos, pais e alunos do oitavo ano. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Espero que vocês entendam e eu fico à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? O assunto que nós vamos tratar hoje são os termos que complementam o sentido do verbo e do nome. Mais especificamente, vamos falar de complementos verbais. Bom, por que complementos verbais? Pessoal, no começo do ano, só recapitulando um pouquinho, no começo do ano, eu fiz uma revisão com vocês. Falei das classes gramaticais, que é análise morfológica, né? Então, nós falamos de verbos, falamos de substantivo, adjetivos, advérbios, pronomes, conjunções, né? Falamos de algumas outras classes aí. Então, existem as classes gramaticais. Então, é aquele nome que eu dou às palavrinhas de forma isolada, que elas representam uma classe. Então, por exemplo, eu tenho porta, a porta. Então, eu tenho um a, que é um artigo, e tem a porta, que é um substantivo, né? Que é um nome que nós damos a esse objeto, né? Que a gente utiliza para colocar, para fechar, isolar um ambiente, né? Então, a porta é um nome comum para esse objeto, então é um substantivo. Porém, as palavras elas não vivem apenas de forma isolada, elas vivem de forma contextualizada, né? Então, eu falo das palavras no enunciado, as palavras estão inseridas em um contexto, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando eu falo de palavras contextualizadas em uma oração, em um enunciado, numa frase, então eu tenho que pensar que essas palavras, eu tenho que falar de noções sobre sintaxe. Estou começando aqui agora, noções sobre sintaxe. Então, pessoal, primeiramente, a estrutura básica de uma oração, ela é composta por duas unidades, sujeito e predicado, né? Esse predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Calma, não precisamos falar de todos agora, só para vocês entenderem. Então, nesse exemplo aqui, ó, Mário Quintana nasceu no Rio Grande do Sul. Então, quem nasceu no Rio Grande do Sul? Mário Quintana. Achei o sujeitinho? O restante é predicado, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de predicados. Então, existe o predicado verbal, que é esse primeiro exemplo que eu dei, mas também existe um predicado nominal. No predicado verbal, a palavra mais importante do predicado é um verbo. No caso aqui, Mário Quintana nasceu no Rio de Janeiro. Então, tirei Mário Quintana, que é o sujeito. Nasceu no Rio Grande do Sul. Perdão, falei Rio de Janeiro. Nasceu no Rio Grande do Sul. Qual a palavra mais importante do predicado verbal? O verbo, que é o verbo nascer. Ele está conjugado aí na terceira pessoa. Ele nasceu, né? Mas também existe o predicado nominal. O predicado nominal ele é composto pelos verbos de ligação. Lembra da musiquinha? Ser, estar, ficar, continuar, andar, parecer, permanecer, viver, tornar-se, virar. São os verbos de ligação. Então, sempre quando houver um verbo de ligação, logo posso pensar que eu vou encontrar um predicado nominal, mas para eu ter certeza que eu vou encontrar um predicado nominal, eu tenho que ter um predicativo do sujeito, que é aquela palavrinha, né? Aquela palavrinha do predicado, que ela está dando uma qualidade ou uma característica ao sujeito. Vamos lá. Mário Quintana é um poeta. Quem é um poeta? Mário Quintana. Beleza, achei o sujeitinho. O restante é predicado. Veja que nesse segundo exemplo nós achamos um verbinho de ligação, que é o verbo ser. Lembra? Eu sou, tu és, ele é. Então achamos um verbo de ligação conjugado na terceira pessoa, né? Então, eu tenho Mário Quintana é um poeta. Quem é um poeta? Mário Quintana. Então, eu tenho um predicado. Esse predicado eu sei que ele é um predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. O que é um predicativo sujeito? São aqueles termos que dão uma qualidade ou uma característica ao sujeito. Por isso que se chama predicativo do sujeito. Então, logo de cara aqui, o que eu estou explicando para vocês? Eu estou falando dos termos principais que compõem uma oração, que é o sujeito e predicado. E eu estou falando aqui de dois tipos de predicado. Um é o predicado verbal, ao qual ele se refere ao verbo como a palavra mais importante do predicado. E eu estou falando do predicado nominal. Por que é predicado nominal? Porque a palavra mais importante do predicado nominal
é uma palavra de valor nominal. No caso aqui, o que é o poeta? Poeta ou poeta, um substantivo. Esse substantivo aqui, né? Na realidade, ele é um substantivo. Quando eu falo o poeta, ele é um substantivo. Mas quando eu falo que Mário Quintana é um poeta, eu estou dando uma característica a ele. Aí ele se torna um adjetivo. Ele está dando uma qualidade, uma característica ao Mário Quintana, que estou falando aqui no caso que ele é um poeta. Então, pessoal, é interessante na língua portuguesa que eu digo que as palavras, elas são como atores, né? Então, ora ela pode trabalhar como uma função, ora ela pode trabalhar em outra função. Então, o poeta, que eu sempre vou falar, o poeta ele é um substantivo, mas no caso aqui ele é um adjetivo, ele está dando uma qualidade, uma característica a Mário Quintana. Olha que loucura que é a língua portuguesa, né, galera? Bom, esse módulo aqui, pessoal, eu vou dividir ele em várias aulas, porque realmente eu vou demorar um pouquinho em cada slide, tá bom? Um grande abraço a todos, vou passando as aulas, o restante do módulo daqui a pouquinho, tá?